Olá, o nosso vídeo de hoje vai tratar do advérbio. É um assunto tranquilo e até prazeroso de ser trabalhado. Eu vou dar só aquele tempinho para o seu like e eu já volto. Sejam bem-vindos, eu sou Maria Nilde, professora de língua portuguesa, e se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, acione o sininho para quando tiver vídeo novo o YouTube te avisar, e se você já é inscrito no nosso canal, muito obrigada pelo seu carinho e bom te ter aqui de novo. Vamos ao nosso conteúdo de hoje. Advérbio. O que nós temos para falar sobre o advérbio? O advérbio caracteriza e indica as circunstâncias em que determinado processo verbal se desenvolve. Circunstâncias está sublinhado porque a gente vai ficar atento a isso o tempo inteiro. Inclusive, durante o nosso vídeo, depois nós vamos apresentar que circunstâncias são essas. Vamos a um exemplo. Ele saiu às pressas. Eu tenho ali um verbo e a forma que esse verbo aconteceu. Como foi esse processo verbal? Às pressas. Então, aqui eu tenho um advérbio de modo. Pelo próprio nome, gente, nós já temos assim, ad quer dizer perto, junto, e verbo, né? Mesmo que na frase não esteja assim juntinho ao lado, normalmente está, mas se estiver um pouco afastado, mas ele vai estar se relacionando com o verbo. E aí é onde a gente faz grande confusão, porque a gente tem essa definição, mas se a gente perguntar assim, Nilde, é só com o verbo que o advérbio se relaciona? Não. Vamos lá, qual é a função do advérbio? Carmen dança bem. Eu tenho o advérbio bem se relacionando com dança, que é um verbo. Carmen dança muito bem. Muito é um advérbio se relacionando com bem, que aqui também é um advérbio. Carmen é muito boa dançarina. Muito é um advérbio se relacionando com boa, que é um adjetivo. Repentinamente, Carmen levantou-se. Repentinamente está se relacionando com uma sentença inteira, ou seja, uma declaração inteira. Assim eu posso dizer, o advérbio se refere ao verbo, a um adjetivo, a um advérbio ou a uma declaração inteira. Locução adverbial. Quando a gente fala de locução, a gente está falando de duas ou mais palavras com o sentido de uma só. Então, nós já tratamos das locuções verbais, das locuções adjetivas. Hoje é dia da locução adverbial. A locução adverbial ela pode ser composta com uma preposição mais um substantivo ou uma preposição e um advérbio. Saíram silenciosamente, saíram em silêncio, preposição mais substantivo. Fiquem aí, fiquem por longe, preposição e outro advérbio. Passou lá, passou pela cidade, preposição per a, pela cidade. E aí nós temos alguns exemplos de locução adverbial. Circunstâncias adverbiais. Nós já compreendemos o que vem a ser uma circunstância. Agora nós vamos ver quais são essas circunstâncias em que acontece o processo verbal. Eu não vou ler tudo para não ficar cansativo, vocês podem printar a tela, estudar depois com mais calma. A gente vai estudar aqui as principais e eu vou ler só algumas só para a gente se situar, tudo bem? De lugar, aqui, ali, dentro. Tempo, hoje, ontem, jamais. De modo, bem, mal, à vontade. Olha aquela dúvida do mal com U, mal com L. Troca o mal pelo bem. Se não mudar o sentido da frase, então a gente mantém o mal com L. Gente, por que a gente troca pelo bem? Porque elas fazem parte da mesma classe de palavras. E aí, quando a gente compreende que eu estou escrevendo mal para me referir a um verbo, quando eu estou escrevendo mal para me referir a um adjetivo ou a um outro advérbio, eu vou fluidamente escrever o meu texto, sem precisar parar para fazer a troca. Agora, enquanto não se der conta disso, vão usando o macete aí. Mas quanto mais nós pudermos compreender o processo, é mais fácil para a nossa utilização da nossa escrita cotidiana, tudo bem? Afirmação, sim, de certo, certamente. Negação, não, absolutamente, tampouco. Intensidade, muito, pouco, demais, olha lá, bem. Dúvida, talvez, porventura, acaso, possivelmente. E aqui nós temos aí alguns exemplos das circunstâncias adverbiais. Circunstâncias adverbiais que só admitem a locução adverbial, ou seja, às vezes eu quero construir um advérbio que eu não consigo fazer com uma única palavra, eu tenho que compor uma locução. Vamos a um exemplo. Muitos poetas morreram de tuberculose ou devido à tuberculose. Eu tenho aqui uma circunstância de causa. Qual foi a causa da morte?
arrumou-se para a festa ou para aquela ocasião. Eu tenho aqui uma circunstância de finalidade. Na língua portuguesa, todas as vezes que eu vou falar de um advérbio que tem uma circunstância de causa ou de finalidade, eu normalmente vou utilizar uma locução adverbial. Agora você pode estar perguntando assim, Nilde, eu não posso dizer assim, muitos poetas morreram tuberculosos. Depende do que você quer falar. Você quer falar da causa da morte, você quer se referir à morte ou você quer se referir aos poetas? Então, gente, cuidado. Atenção para não confundir advérbio com adjetivo. Eu tenho aqui, olha, muitos poetas morreram de tuberculose ou devido à tuberculose. Vamos fazer de outra forma. Muitos poetas morreram tuberculosos. Neste caso, quem é tuberculoso é o poeta. Poeta é nome, então se eu estou alterando um nome, se eu estou atribuindo uma qualidade ao nome, eu estou tratando de um adjetivo. Vamos a outro exemplo? Ela se arrumou para a festa rápida. Então, pelo que a gente entende aqui, a festa que foi rápida. Então, festa é um nome, então rápida vai ser um adjetivo. E aí, qual é a exigência do adjetivo? Eu tenho que concordar, se festa é feminino, rápida vai ser feminino também. Ela se arrumou rápido para a festa. Então, a impressão que dá aqui é que rápido se relaciona com a forma que ela se arrumou, né? De forma rápida. Então, aqui eu tenho um advérbio. O advérbio, ele não vai variar nem de gênero nem de número, ele tem que se manter no masculino e no singular. Então, a diferença entre os dois está aí. Adjetivo se refere a um nome, advérbio se refere a um verbo, adjetivo ou outro advérbio, e ele é invariável. E por falar dessa invariabilidade, quando nós estudamos classes de palavras, a gente sempre diz que a gente tem 6 variáveis e 4 invariáveis, que o advérbio, inclusive, está na relação de invariável. Por que a gente considera invariável? Porque não varia nem de gênero e nem de número. Mas, gente, ele vai flexionar quanto ao grau. O grau tem a ver, pessoal, com o sentido de aumento ou diminuição. Então, nós temos o grau comparativo nos advérbios, que eu posso fazer de duas formas, analítica e sintética. Quem tiver oportunidade, ou que não teve, de assistir o nosso vídeo sobre adjetivos, isso está bem explicado lá, tá? Mas, para quem não assistiu, vamos nos situar aqui. Eu tenho grau comparativo quando eu tenho 2 elementos e vou dizer o que é melhor, o que é pior, o que é maior, o que é menor, e assim a gente pode fazer de forma analítica. Ela cantava tão frequentemente quanto o irmão. O que está entre parênteses é outra possibilidade de escrita, ou com o irmão. Eu posso fazer isso de forma de superioridade. Ela cantava mais frequentemente que o irmão. De forma de inferioridade, ela cantava menos frequentemente que o irmão. Ok. Quando eu tenho o advérbio de bem e de mal, eu só posso utilizar a forma sintética, ou seja, melhor e pior. Ela canta melhor ou pior que o irmão. Eu não posso utilizar ela canta mais bem ou canta mais mal. Mas se eu tiver um advérbio diante de um particípio, aí eu tenho que tomar cuidado com essa regra. Olha, ela é mais bem qualificada das candidatas. Qualificada é um particípio. Lembra lá no nosso verbo? O que é um particípio? É uma forma nominal do verbo terminada em do. E se for feminino, dá, né? Então, aqui está qualificada. Então, eu tenho que utilizar ali mais bem. Eu não posso utilizar melhor qualificada. Está errado. Esta loja é a mais mal localizada de todas. Ok? Eu não posso utilizar pior localizada. Tudo bem? Grau superlativo absoluto. Quando eu tenho um superlativo absoluto, eu não tenho comparação. É o elemento com ele mesmo nas suas extremidades. Maior, menor, melhor, pior. E eu também posso fazer isso de forma analítica e sintética. Ele agiu muito discretamente. Forma analítica porque eu tenho 2 termos ali. Eles estavam bem longe da praia. E a forma sintética é que eu tenho só um elemento, né, para compor o meu advérbio. Ele acreditou muitíssimo em seus sonhos. Ela falou dificílimo. Normalmente eu acrescento aí o sufixo íssimo e eu componho aí o meu advérbio de forma sintética. Ok, pessoal? Aqui nós encerramos o nosso conteúdo de hoje.
E eu volto aqui para me despedir de você, agradecer a sua companhia, compartilhe esse vídeo com quem você achar que precisa desse conteúdo e eu te espero no nosso próximo encontro. Até lá!